Bem, meus queridos amigos, irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma segunda-feira, sempre às 20 horas, com o Observatório da Imprensa Espírita, que traz a proposta aí, meu querido amigo Leonardo Marmo, de conversarmos sobre a imprensa falada, escrita e televisada. Semana passada, vimos aqui 2 textos. Hoje é a imprensa falada. Vamos debater sobre 2 áudios, assais importantes, interessantes. E o querido Leonardo Marmo, todo mundo já conhece, é de São João del Rei, expositor, articulista, e agora o mais importante, para mim, meu amigo de infância, né? Tamanha afinidade que eu tenho com o Marmo, afinidade, admiração e respeito, que parece que eu conheço o Marmo a toda a vida. Isso significa, Marmo, que é uma amizade de outras vidas, viu? Com certeza, eu não tenho dúvida disso. Pessoal, então vamos começar levando o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de conversa fraterna, reflexões importantes, mas num clima de simplicidade, harmonia e de verdadeira amizade. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o Observatório da Imprensa Espírita da noite de hoje. Marmo, como é que você está? Como é que foi a semana? Semana de muita atividade aí nos centros aí de São João del Rei, né, Marmo? É verdade, essa semana coincidiu. Eu fiz palestra na segunda-feira e fiz palestra na quarta e fiz palestra na terça, porque terça teve lá um pedido em Lagoa Dourada, a gente foi fazer um trabalho sobre mediunidade, eu sou do departamento de mediunidade, na nossa divisão de tarefas da Aliança Municipal Espírita, e o Calazans e o Calçavar, que é o presidente da AME, a gente fez um trabalho, começamos 6h30 da tarde, eu fiz uma palestra de 1h10 sobre mediunidade, formação de grupo mediúnico, e depois nós ficamos num pinga-fogo com o grupo, saindo de lá 10 horas da noite, grupo. Então, foi assim, no meio de semana, né, foi bem interessante, então foi uma semana bastante intensa, e a gente achou que foi um trabalho de boa qualidade, então foi bem legal, foi um trabalho bacana na área doutrinária e mediúnica, né? E os outros trabalhos, as outras palestras. Estamos trabalhando. Deus te abençoe, e é por isso, Marmo, que eu digo, não dá para ser espírita de internet. Né? Não dá, a gente precisa viver no nosso movimento espírita. Aqui está abrindo devagarzinho, eu já estou indo palestrar em casa espírita por aí, mas é um momento de desafogo, porque quase 2 anos, né? A gente retraído, então faz um bem imenso, eu acho que você sente isso também, esse contato com nossos irmãos. E essa coisa, né, Bruno? A gente tem que florescer onde a gente foi plantado, igual o pessoal costuma dizer no movimento. A gente tem que dar uma contribuição no local onde a gente está atuando, a gente está morando, né? Porque o mundo espiritual também pensa a estrutura do próprio movimento com a nossa contribuição, né? Com a contribuição das pessoas que são daquela localidade. Claro que o leque abriu com a internet, mas a gente não pode relegar a segundo plano o trabalho presencial, né, Bruno? Você agora citou o grande Anatole France, né? Onde Deus lhe plantou, floresça, né? Meu amigo Marmo, a gente escolheu 2 conteúdos, né, para essa semana. Meu amigo, eu não sei o que é que eu estou mais curioso de lhe ouvir, Marmo. Primeiro, um áudio do Herculano Pires, repleto de encômios, elogios ao espírito André Luiz. E não só ao espírito, a sua obra. Tá? O grande metro que melhor mediu Kardec. Né? Então, eu estou muito curioso, porque tenho conversado muito com você. Você sabe como é que o pessoal herculanista por aí se refere a André Luiz. Então, esses herculanistas precisam conhecer Herculano e o que pensa Herculano, né? Antes de falar besteira, não há outra palavra. Mas, Marmo, no segundo momento, a gente vai ver aqui um áudio do Divaldo, que eu confesso a você que, no primeiro momento, me surpreendeu a contundência do Divaldo.
quando eu te perguntei, eu vou até me referir a outro conteúdo que a gente viu aqui do Divaldo e fazer a comparação, né? Que é a opinião do Divaldo sobre o preto velho, né? Os chamados preto velhos que aparecem em reuniões mediúnicas. Eu tenho certeza que você, ao longo do tempo, na tua atividade mediúnica, você já se deparou com esse tipo de entidade que aparece para a gente doutrinar, né? Ou até conversar, trazer alguma mensagem, mas a gente vai ver isso também. Mas vamos começar, Marmo, com o velho Herculano Pires, né? Dona Heloísa Pires, nos programas, sempre elogia, não só Emmanuel e o André Luiz, Dona Heloísa tem um quadrozinho com a fotografia, Marmo, que de um lado é Herculano e do outro lado é Bezerra de Menezes. E ela fala do amor do Herculano pelo Bezerra de Menezes, que sempre orava, e a vinda de Herculano para São Paulo, capital, foi sobre a orientação de Bezerra de Menezes. Quer dizer, isso muda completamente, né, o ponto de vista desses herculanistas aí sobre Herculano com relação a Emmanuel, André Luiz, mas vamos hoje aqui, e Bezerra de Menezes também, mas hoje aqui vamos ficar com André Luiz. Meu querido Marmo, o que é que você achou da fala do velho Herculano a respeito do espírito André Luiz? O que você tem a dizer sobre esse conteúdo? Bom, Bruno, só um pequeno comentário sobre isso que você falou do Herculano e da consideração que ele tinha pelo Dr. Bezerra, né? Eu tenho acompanhado o seu trabalho com o Luciano Klein, um trabalho muito interessante. O Herculano ele tem uma característica muito interessante, Bruno. O professor Herculano Pires, por exemplo, se você lê O Verbo e a Carne ou outras obras, você percebe que ele é muito crítico em relação a Rustem, mas ele é sempre bastante cuidadoso para se referir à Federação Espírita Brasileira, sempre foi, e sempre muito cuidadoso para se referir ao Dr. Bezerra de Menezes, com a maior consideração, com o maior respeito. Então, a gente tem que tentar aprender com a elegância do professor Herculano Pires para não usar o professor Herculano Pires de uma forma indevida e mais agressiva, com menos bagagem, com menos cultura. Então, sobre essa questão, sobre o posicionamento do professor Herculano Pires, e o áudio é muito claro, ele defende a obra do Herculano Pires, o que a gente poderia dizer é o seguinte: uma coisa é Kardec, outra coisa são os kardecistas. Uma coisa é o espiritismo, outra coisa são os espíritos. Né? Poderíamos expandir isso. Uma coisa é Chico Xavier, outra coisa são os chiquistas, como alguns costumam denominar o grupo dos que defendem que Chico foi Kardec e tudo mais. Uma coisa é Herculano, outra coisa é Herculanista. Isso é normal em todas as áreas dos adeptos. Né? Por exemplo, quando a gente discutiu no programa anterior, Bruno, a data limite, você lembra? A data limite, eu citei o Pinga Fogo, da TV Tupi, de 1971, um famoso programa em que Chico Xavier deu aquele show, né? E Chico Xavier, naquele programa, fala assim: provavelmente, no terceiro milênio, não sabemos se no início, se em meados ou se no fim. Mostrando que não é 2012, 2019, 2057, é um processo bem lento e gradual. Aí a pessoa fala assim: mas o Chico disse em off. Mas ele não vai cair em contradição em off porque ele disse de público. E de público está a gravação aí para todo mundo ver. Então, eu vou basear no que alguém disse que ele disse, e a gente não sabe se ele disse mesmo, ou eu vou basear na gravação que todos podem conferir, ele falou com todas as letras. E não estou suspeitando de uma má intenção da pessoa, porque a gente esquece, a gente interpreta errado, a gente falha na memória, não é? E sobre isso, eu acho que o raciocínio em relação ao Herculano é por aí. Porque eu já vi, porque ele defende a obra de André Luiz e coloca que a comparação do ouvinte com Ramatiz não faz sentido. É totalmente despropositado, porque ele coloca a obra de André Luiz muito acima que a de Ramatiz e respalda a obra de André Luiz como uma obra subsidiária da obra de Kardec, ilustrando, dando exemplos das bases kardecianas. É isso que ele fala. Então, veja bem,
Então, se ele está respaldando, o que aqueles herculanistas que combatem André Luiz costumam dizer? Mas isso foi antes, quando ele era jovem. No final da vida ele mudou de opinião, já ouvi isso, Bruno. Só que esse programa no Limiar da Manhã foi 73, 72, 73, 74, 75. O Herculano desencarnou em março de 1979. Então ele teria que ter tido uma mudança de opinião nos últimos momentos, nos últimos anos da vida. Só que a gente não percebe isso na Heloísa Pires, nem na Dona Maria Virgínia e nem nos textos dele. Pode falar, Bruno. Barmo, esclarecendo isso, que eu estou muito por dentro, que eu estudo muito Herculano, a crítica ligeira, en passant, de Herculano sobre André Luiz foi logo quando ele surgiu. O Herculano, na obra Vampirismo, faz uma menção de que é um espírito ainda em aprendizado, tanto que ele chora muito na obra Nosso Lar. E com relação aos ovoides, o Herculano diz que é preciso ter cuidado, precisamos ver aquela teoria, porque Kardec não abordava, mas ali sim, digamos assim, foi quando André Luiz apareceu para o movimento espírita. Exatamente como você está dizendo. Depois não. Quando Herculano viu toda a produção da obra de André Luiz, quando ele faz esse áudio, já é de posse de todo o conteúdo da obra da coleção André Luiz. Você está coberto de razão nisso aí, não é? Porque aí a pessoa começa a criar aquela teoria da conspiração que é parecido com o que o Marco Milani chamou de Chico Midicismo, né? O Chico Midicismo, o Marco Milani publicou um artigo que criou esse neologismo aí. Porque a gente cria uma teoria da conspiração em que Herculano teria rejeitado no final da vida André Luiz, que não parece ser o caso. E Herculano soltou vários livros que foram publicados póstumamente. Mas quando foram publicados, ele nem sabe qual foi escrito exatamente por último, até porque ele escreveu muito na década de 70. A sua última década de vida, ele escreveu muito. Agora, tem um comentário dele nesse mesmo programa, Bruno, que pergunta sobre Emmanuel. E a pessoa faz uma crítica a Emmanuel e o ouvinte, considerando que Herculano concordaria com a crítica que ele estava fazendo a Emmanuel. Herculano Pires fica firme, quase que dá um puxão de orelha no ouvinte e fala assim: eu sou fã de Emmanuel. Eu acabei de escrever um livro, junto com Chico Xavier e Emmanuel, respaldando todas as mensagens de Emmanuel, que seria o Chico Xavier pede licença, o primeiro da parceria. Mais um bom aí para o nosso Silvio Mariano. Chico Xavier pede licença. Aí ele diz assim: eu respaldo, eu sou fã de Emmanuel, eu respaldo as mensagens que estou publicando com ele. Aí, olha o comentário de Herculano. Ele diz assim: eu discordei de uma opinião de Chico Xavier no Pinga Fogo. Uma. Quantas perguntas foram feitas no Pinga Fogo? E essa pergunta, pelo que consta, teria sido inspirada por Emmanuel. Eu discordei de uma. E aí ele explica: é claro que nós podemos eventualmente discordar uns dos outros em alguns pontos, mas eu não quero que fiquem falando que eu discordo totalmente de Emmanuel, que eu estou em oposição a Emmanuel. Então, se a nossa fé é raciocinada, né, Bruno? Se nós não pudermos discordar em um ponto e em outro de os confrades, como é que a nossa fé vai ser raciocinada? A gente já deixou as denominações em que uma cúpula, a nata do movimento, decide, vota, emite uma resolução e todo o seu grupo tem que concordar. Não. A doutrina espírita, a doutrina da fé raciocinada, é uma doutrina da liberdade intelectual. O Emmanuel tinha uma pequena discordância em relação ao Pinga-Fogo, e ele atribuiu a Emmanuel. Mas ele disse que ele era fã de Emmanuel e respaldava tudo que Emmanuel tinha escrito no livro Chico Xavier Pede Licença, e era parceiro de Emmanuel. Então, eu acho difícil a gente colocar palavras na boca dos autores. Não é isso, Chico, Bruno?
Bruno? Porque se a gente tem uma admiração por um autor, e é muito natural que a gente admire Herculano e outros autores admiráveis do movimento espírita, que a gente não faça ele falar aquilo que a gente gostaria que ele tivesse falado. Porque a admiração pressupõe respeito. Então, nós temos que ter honestidade intelectual. Então, que eu falo assim, olha, eu admiro Herculano, mas eu tenho uma visão mais crítica do que a opinião dele em relação a André Luiz e Emmanuel. Mas eu entendo que ele não era. Eu posso falar assim. Agora, querer que ele fale aquilo que eu falo, com base em conjecturas, é uma coisa que a gente não deveria fazer. Porque os espíritos estão vivos, nós espíritos sabemos disso, e eles estão aí vendo as nossas atitudes, né, Bruno? Então, aquele que respeita o pensamento do professor Herculano Pires, assim como o pensamento de qualquer outro autor, deve respeitar esse pensamento. Não há nenhuma evidência de que Herculano Pires, em algum momento, se tornou adversário do pensamento de Chico Xavier, de Emmanuel, de André Luiz. Inclusive, o pessoal de São Carlos, eu já estudava em São Carlos nessa época, no ano 2000, um ano antes da desencarnação de Dona Maria Virgínia Pires, foi lá fazer uma longa entrevista com ela, que está gravada, está no YouTube, e ela mostra uma profunda admiração que ela e o professor Herculano Pires tinham por Chico Xavier. Ela só se posiciona contra aqueles que acham que Chico é Kardec, ela fala isso no vídeo, discorda da doutora Marlene Nobre e tudo mais, mas ela exalta a figura de Chico Xavier. Ela dizia que quando o Chico visitava, era uma alegria quando o Chico visitava a casa dele. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso, Bruno. Herculano Pires poderia discordar em alguns pontos, em algumas situações pontuais, mas tudo leva a crer que ele apoiava o trabalho de Chico Xavier, assim como era fã de Emmanuel, ele que diz isso, e apoiava o trabalho de André Luiz também. E considera André Luiz uma obra subsidiária da doutrina, que fornece noções, exemplificações da realidade do mundo espiritual em coerência com Allan Kardec. Isso ele fala no vídeo que você colocou, que é um recorte do programa No Limiar do Amanhã, um programa de rádio da primeira metade da década de 70, lembrando que o professor Herculano Pires desencarna em março de 1979. Marmo, uma coisa que eu fico impressionado, né? É porque quando abordam, usando realmente o nome do professor Herculano Pires, esses Kardec estritos, né? É num tom de uma arrogância tal, né? Então, falam até de forma de chacota, não é? Com relação àqueles que divulgam a obra de André Luiz, de Emmanuel, que eu tenho a impressão, Marmo, que esse pessoal realmente não lê. Então, é aquela coisa de você ficar com clichê. Pega um clichêzinho ali, fica tratando daquilo, porque se você ouvir Herculano, está aí, e vou dizer uma coisa a você que eu considero, viu, Marmo? A obra escrita do Herculano é um manancial de luz. Mas, meu amigo, você se referiu a dezenas e dezenas de programas no Limiar do Amanhã. Está disponível, né? Lá na Rádio Emmanuel, por exemplo. Tem dezenas, eu acho aquilo também um repositório, um escrutínio ali fantástico do professor Herculano, que as pessoas deviam vir. Herculano debatendo com os ouvintes, né? Exatamente como você falou, à vontade. Porque quando você está escrevendo, é um foco. Então, aqui mesmo, a gente está conversando, as coisas fluem, então é um Herculano mais à vontade, relaxado e mostrando o lado realmente humano que ele pensa das coisas, do movimento, né? Então, o que eu acho é que cada vez mais esses Kardec estritos vão ficar em maus lençóis, viu, Marmo? Cada vez mais eles vão baixando o tom. Eu não vou falar o nome. Outro dia, uma determinada pessoa, eu disse para você, Marmo, vai lá dar uma olhada como... Já mudou um pouquinho o tom, né? Já mudou um pouquinho o tom. Quer dizer, é uma coisa sintomática, porque hoje, com essa rede aberta de discussão, de debates, já, aí não é uma narrativa de um lado só,
o purismo do herculanismo, né? Sem trégua, inconciliável. Você vê que Herculano era um homem aberto ao diálogo, era um homem não só, como eu volto a dizer, admirador de Emmanuel, de André Luiz, como tinha reverência a Bezerra de Menezes, né? Heloísa Pires está aí. É a mesma coisa o que fazem, Marmo. Usam Herculano, Dona Heloísa, em vários programas, indignada, é a indignação santa de uma mulher já numa idade madura, na madureza mesmo, idade avançada. Ela disse que ficam dizendo por aí, propalando, que meu pai era socialista. Meu pai jamais foi socialista, né? Então a gente precisa respeitar Herculano, né, Marmo? E o professor Herculano Pires defende o tríplice aspecto, o aspecto religioso da doutrina espírita, né? E muitas vezes ele passa associado de passagem, incluído em abordagens propostas do espiritismo laico. Mas ele defendia o aspecto religioso da doutrina espírita. Ele dizia, no Espírito do Tempo, que seria uma violência contra a doutrina a eliminação dessa abordagem religiosa. Aqueles que, assim, procedem cometeriam uma violência contra o pensamento doutrinário. Agora, só para encerrar, o Libertação é um livro que a FEB também teve dificuldade. O livro ficou em stand-by 6 meses. Porque a discussão dos ovoides era algo novo, era uma proposta nova, essa questão de corpo mental, de subdivisão do perispírito, e isso gerou uma dificuldade. E muitas vezes a FEB questionou o Chico Xavier para que Chico levasse o questionamento para André Luiz. Então, nesse ponto, o professor Herculano Pires faz um questionamento, ou tem uma crítica, ou tem uma dúvida, ou tem uma discordância, mas isso é um ponto de uma obra que, na sua estrutura fundamental, tem 13 livros. O professor Herculano Pinga Fogo faz uma pergunta para Chico Xavier, como é, o professor Herculano perguntando para Chico Xavier, está no YouTube, como é que ele se sentia por ter sido médium dos livros Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade. Porque ele, professor Herculano, considerava as obras de um nível muito elevado. E aí o Chico dá uma resposta. Ele dizia que estava muito feliz de ser instrumento daquelas obras. Aí o Chico dá um toque de humildade, né? Até acho que o Silvio comentou num dos programas para trás dessa passagem. Mas o professor Herculano pergunta porque ele achava o conteúdo de elevado nível. Ele não pergunta em tom de crítica. Então, ele está perguntando de 2 obras específicas de André Luiz, mostrando que ele respaldou e achou o conteúdo elevado daquelas obras. Então, há várias evidências que o professor Herculano Pires respalda a obra de Chico Xavier, de Emmanuel, de André Luiz, e isso não quer dizer, né, Bruno? A gente não está fazendo argumento de autoridade, não quer dizer que porque o professor Herculano respaldou é a verdade absoluta e está certo. Nós só estamos querendo que a gente não faça uma distorção dos fatos, porque a gente tem um respeito muito grande. Porque o professor Herculano Pires tem sido usado para combater André Luiz, Emmanuel e Chico Xavier. Então é isso que a gente não vê muita coerência com os fatos e com a história do professor Herculano Pires. Agora, obviamente, o professor Herculano pode estar errado, né? Qualquer um pode estar errado, André Luiz pode estar errado. Nós defendemos a obra de André Luiz e achamos que ele é uma grande contribuição às bases de Allan Kardec, concordando com o processamento do professor Herculano Pires. O que nós estamos dizendo é que muitos distorcem os fatos para colocar Herculano Pires contra a obra de Chico Xavier, Emmanuel e André Luiz, e pelo que a gente percebe em várias das suas obras, nos programas de rádio e nos registros, nos relatos da própria família, Dona Maria Virgínia, Dona Heloísa Pires, a gente percebe que isso não é verdade, né, Bruno? Herculano Pires tinha um profundo respeito por Chico Xavier, Emmanuel e André Luiz. Bom, então, meu amigo, vamos agora para o segundo momento, não menos interessante que esse primeiro áudio do Herculano, né? Marmo, é o áudio do Divaldo se referindo ao Preto Velho, né? Eu disse no início que, na minha pergunta, eu ia fazer uma
um comparativo. A gente abordou aqui, Marmo, aquele conteúdo do Divaldo, quando um ouvinte que adorava a obra de Ramatiz, né, faz uma pergunta ao Divaldo. E o Divaldo, mesmo a gente sabe, a gente é espírita, que tem alguma coisa em Ramatiz que é inaceitável, há muito esoterismo ali, teses que não se coadunam com a doutrina e que comprovadamente caíram em desuso pelo tempo. Aliás, Bruno, na resposta do Herculano, ele coloca o André Luiz lá em cima em comparação ao próprio Ramatiz. A Ramatiz. Essa comparação, vale esse registro. Mas aí, o Divaldo, veja bem, o Divaldo, que é um ser humano sensível, formidável, o Divaldo vendo que ali tinha um leitor dileto, tinha diletantismo por Ramatiz, o que é que ele faz? Ele disse que se há algo em Ramatiz que podemos não concordar dentro da nossa doutrina espírita, na parte moral, a mensagem é boa. E como os espíritos dizem que o mais importante é a parte moral, que aquele leitor, né, aproveitasse o conteúdo dessa nobre entidade, parará, né? Então, Divaldo ali, claro, aquela dialética de Divaldo maravilhosa, né? Conciliando os contrários, mas eu, ouvindo a questão do Preto Velho, Marmo, não foi nem dessa vez que eu estou trazendo aqui para discussão contigo. Eu falo lá atrás, quando eu vi por primeira vez. Eu confesso a você, não vou mentir, me causou surpresa, achei a fala muito forte, enfática, vou até dizer o que eu achei dura a fala do Divaldo, e hoje a gente já na madureza, né, e com estrada, a gente fazendo um comparativo de Divaldo com outros momentos, eu fiz aqui com esse momento de Ramatiz, né? O que você achou? Você teve essa impressão que eu tive, Marco? O Divaldo ali bateu com muita força na questão das entidades que são chamadas Preto Velho, ou a questão ali que Divaldo combate mesmo é a questão da nomenclatura de se tratar esse determinado tipo de entidade de Preto Velho. O que é que você achou? Dentro do seu comentário introdutório, Bruno, a gente fica meio que sem saber se o Divaldo estava atendendo a uma necessidade pontual, né? Por exemplo, no caso da pergunta do Ramatiz, fica evidente que ele melindraria a pessoa que se apresentou como uma pessoa que tinha uma profunda admiração por Ramatiz, né? E que Ramatiz, para ela, representava muito um caminho de uma espiritualidade. Então, se ele falasse qualquer coisa negativa de Ramatiz, certamente a pessoa ficaria desapontada, ficaria chateada. Então, às vezes tem isso. Divaldo é muito cobrado, né, Bruno? É o nosso embaixador. Ele é muito cobrado. Então, de repente, alguma pergunta, quando as pessoas têm uma expectativa muito grande, emocional, às vezes eu acho que ele tem esse cuidado para não atingir a suscetibilidade. Mas, de qualquer maneira, a gente não tem como saber. Então, tem um registro, nós temos que considerar que a resposta é geral e fazer a análise da resposta fazendo o uso da nossa fé raciocinada. O que eu acho, eu concordo com a sua avaliação, Eu acho que é o seguinte, eu acho que talvez a abordagem do Divaldo é porque muitas vezes a gente cria uma expectativa em relação à entidade. Então, se falar que a entidade é um preto velho, nós já criamos uma certa expectativa. Então, não pela entidade, mas pela nossa expectativa, pela nossa atitude em relação à entidade. Então, se a gente tiver uma atitude em relação à entidade, de achar que a entidade já tem tais características, porque ela se denominou de determinada característica, como um preto velho, a gente já acaba criando um certo preconceito no sentido de achar que todas as entidades que se apresentam com aquela denominação vão ter tais características.
É igual, por exemplo, você fala assim, vamos conversar com os amigos adventistas, vamos conversar com os amigos testemunhos de Jeová. E eles falam, vamos conversar com os espíritas, como se nós fôssemos uma coisa só, não é, Bruno? Então, nós vamos conversar com o pessoal que representa, mas cada um tem as suas características. O movimento espírita tem várias mentalidades diferentes, né, Bruno? É um grupo que pode ter uma certa homogeneidade em relação àquele que olha de fora. Mas nós que estamos dentro, nós sabemos que tem linhas de pensamento diferentes. Então, eu vejo isso. Por quê? Porque Allan Kardec recomenda que a gente analise o conteúdo da mensagem. Então, se alguém chegar para mim e falar assim, Leonardo, você está recebendo um preto velho, eu verei um problema nisso? Não verei problema nenhum. Por que eu não verei o problema? Eu vou avaliar o conteúdo dessa entidade como eu avaliarei qualquer conteúdo de qualquer entidade que se manifeste ou me inspire. Por outro lado, quantas vezes nós fazemos palestra, né, Bruno? Você e eu. Quantas vezes médios videntes já me falaram assim, Leonardo, eu vi um padre inspirando você na sua palestra. Isso é problema para mim? Não. Aí eu pergunto, mas você gostou da palestra? Você achou que a palestra estava boa? Não, gostei muito. Então eu falei, então beleza. E eu faço avaliação e deixo a informação em quarentena, esperando a concordância, né? O controle da concordância por outras fontes mediúnicas. Porque não faz diferença para mim se um padre está me inspirando, se um hindu, se um budista, se um judeu, se um muçulmano, desde que ele inspire valores e informações de elevado nível à luz do pensamento espírita. E aí nós vamos avaliar. Você vê que tem um certo preconceito aí, olha só como é que são as coisas. Porque agora diminuiu, mas teve um tempo que estava cheio de padre dentro do centro espírita, né, Bruno? Todos os médios videntes viam padre. Ou os médios videntes estavam vendo errado, o que é possível, ou os padres estavam ajudando a gente. Ou estavam obsidiando. Mas supondo que estivessem ajudando, o que a gente avalia é o conteúdo. Se o conteúdo for levado, não tem problema nenhum. Não é? Então, nós vamos avaliar o conteúdo da mensagem. Por que o Espírito escolheu apresentar-se para a visão psíquica, para a evidência, com uma determinada aparência? Não sabemos. São muitos os fatores que podem levar a essa escolha. E o nome também são muitos fatores que podem levar ao escolher um determinado nome. Nós vamos avaliar o conteúdo da mensagem. Porque, por outro lado, Bruno, qual que é a tática que os espíritos obsessores utilizam para nos enganar? Usam nomes veneráveis. Allan Kardec nos ensina isso. Usam nomes de santos católicos, de grandes nomes do cristianismo, porque a gente se desarma, fica mais predispostos a aceitar, muitos de nós com tradições do catolicismo, nessa encarnação e nas outras, e nos desarmamos por causa dos grandes nomes, e aceitamos mensagens esdrúxulas. Então, o nome tem que ser avaliado por último. E a aparência também. Olha só, o que o Divaldo Pereira Franco nos ensina? Ele conta, eu tenho um DVD aqui em casa, As Vidas de Joana de Ângeles. Ele conta que Joana de Ângeles se apresenta como freira, até hoje. Ela se apresenta como Juana Inês de la Cruz. O Divaldo fala no DVD As Vidas de Joana de Ângeles que ela simplificou o hábito, mas normalmente no final das palestras ela se apresenta com o hábito como Juana Inês de la Cruz e estica os braços fazendo uma doação fluídica. Tanto é que a própria Mansão do Caminho utiliza uma animação, um desenho animado dela como uma freirinha. Tem algum problema nisso? Não tem problema nenhum. Porque o conteúdo dela é espírita e um conteúdo de alto gabarito. Não é? Então, há um problema na apresentação da entidade? Não há problema. Porque, às vezes, a entidade utiliza uma determinada aparência para ser identificada e diferenciada de outras aparências. Então, quando o Divaldo vê a freira com aquelas características, ele já sabe que é Joana de Ângeles. Por que ela escolheu essa aparência e não outra? De uma mulher moderna? Aí, só perguntando para ela, né?
Só pergunta para ela. Certamente ela gosta daquela aparência, naquela encarnação ela gostou, mas isso é o de menos. O que importa é o conteúdo. E você levantou essa questão do Preto Velho. É importante a gente lembrar que uma obra psicografada por Divaldo Pereira Franco, Loucura e Obsessão, né, do Espírito Manuel... Eu ia falar nela, daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta. Então, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, o doutor Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, desenvolveu um trabalho, e eventualmente, aparentemente desenvolve ainda, de grande hierarquia espiritual na Umbanda. E em determinado momento, não sei se é capítulo 5, Bruno, ele fala qualquer coisa de que é muito difícil encontrar núcleos religiosos com a qualidade de humildade que é frequente em grupos de Umbanda. Ele elogia a dedicação à humildade, os valores morais dos nossos irmãos trabalhadores na Umbanda. E isso é uma obra de Divaldo Pereira Franco. Então, a meu ver, as coisas ficam mais claras assim, Bruno. Se o camarada falar que é o caboclo das 7 encruzilhadas, que é preto velho, que é isso, que é aquilo, não tem problema nenhum. Como diria o Raul Teixeira, não pode pedir zimpito, não pode pedir nada. Ele tem que se enquadrar no esquema doutrinário. E se enquadrando no esquema doutrinário, o que nós vamos avaliar? O conteúdo da mensagem que ele está oferecendo, principalmente quando ele se apresenta como mentor espiritual. E aí nós avaliamos o conteúdo de todos os espíritos. Aliás, aqueles que mais a gente deve ficar de olho são aqueles que usam nomes mais elevados. Porque quanto mais elevado é o nome, mais fácil é identificar quando a beleza, o conteúdo, a verdade e as colocações não estão de acordo com as bases da doutrina espírita. Então, eu acho isso, quanto mais elevado o espírito, menos perdoável será para ele cometer um erro de incoerência doutrinária. E aí a gente vai falar, pô, a gente não pode aceitar essa mensagem. Então, eu acho que essa questão da entidade tem mais a ver com a nossa expectativa, porque nós já mudamos, às vezes, até a maneira de encarar o relacionamento com a entidade ou a maneira de tratá-la. Então, nós temos que vencer o nosso preconceito. E a entidade se manifestou como japonês, como taoísta, como hindu, como budista, pode se manifestar. Porque o centro espírita não é exclusivo para espíritos espíritas. Agora, tem que, se é mentor, se está orientando, foi para ser orientado ou foi para orientar? Se é mentor, tem que conhecer doutrina espírita. E tem que falar coisas coerentes de alto valor espiritual à luz do pensamento espírita. Isso vale para todos. Para todos. Qualquer espírito, se é branco velho, se é preto velho, se é branco novo, se é verde, se é azul, não importa. Nós vamos avaliar todos os espíritos sem preconceito, avaliando o conteúdo da mensagem. Marmo, impressionante a sintonia. Eu não sabia que você ia citar loucura e obsessão, mas eu ia partir e vou do seguinte parâmetro, né? Marmo, a minha Casa dos Humildes aqui em Recife é situada num bairro, Casa Forte, um bairro tradicional, que tem a parte nobre e também tem a parte mais simples, né? A parte mais simples é chamada de Poço da Panela, não é? Onde, nessa região, veja bem, quem mora aqui no Poço da Panela, a família, e ele morava, a casa dele ainda está lá, é o grande Ariano Suassuna, de quem eu fui aluno, viu? De quem eu fui aluno em vida. Então, o Poço da Panela é uma região de escravidão, foi, durante muito tempo. Marmo, a gente sabe que em reunião mediúnica se comunicam espíritos cristalizados no tempo, né? Digamos assim, que muitos escravos daquele período colonial aqui no Brasil perdoaram, evoluíram, encetaram sua evolução. Mas, digamos assim, que uma menor parte, uma minoria, ainda continuou cristalizada no ódio, né? Na vingança. Então, na nossa Casa dos Humildes, durante décadas, sempre, porque aquela psicosfera ali foi um ambiente, né, de escravidão, de sofrimento, se comunicam entidades assim. Né? E aí eu ia partir a informação prática
da nossa atividade mediúnica, eu ia partir para a informação doutrinária, que é da obra do Manuel Filomeno Miranda, aliás, uma obra maravilhosa, não é? Vários temas importantes ali em Loucura e Obsessão, e onde o Bezerra faz um trabalho dentro do ambiente de Umbanda. Agora, claro que nem eu, nem Marmo, espiritismo é uma coisa, Umbanda é outra coisa. Espiritismo, Umbanda é espiritismo? Não. Umbanda faz parte, não é? Então, da tradição afro aqui no Brasil, respeitável, a gente respeita o sincretismo, né? Que era até uma forma dos escravos terem sua liberdade religiosa. Mas aí, Marmo, a questão é essa. Eu vou lembrar do presidente aqui da Federação Espírita Pernambucana, Holmes Vicenzi, que era um italiano que viveu aqui no Recife, foi presidente da nossa Federação Espírita Pernambucana, né? Eu pegava seu homem já velhinho, levava ele para palestrar na casa dos humildes, né? E ele contou, era impressionante, porque ele com quase 90 anos lia sem óculos. Era uma coisa impressionante. E ele contou um fato, que ele dirigindo uma reunião na federação, uma noite, já no fim da reunião, você sabe a disciplina com horário, né? Principalmente nessas reuniões, veio um preto velho querendo se comunicar. Eu queria dar uma mensagem importante. Então, o dirigente da reunião comunicou a ele que, infelizmente, ele viesse em outra ocasião porque precisavam respeitar o tempo, né? Então, passou uma semana, Marmo, nas mesmas condições. Era o horário de terminar a reunião mediúnica. Quando os médiuns informaram que uma entidade de muita luz, chega a luz a ser ofuscante para a evidência dos médiuns, né? Se encontrava ali e queria dar uma mensagem, né? E era uma entidade de alta hierarquia espiritual. O dirigente imediatamente, né, permitiu a mensagem. Aí aquela entidade iluminada disse, deu uma mensagem linda, disse, sim, eu queria lembrar vocês que eu sou aquele preto velho que veio semana passada da comunicação e foi interditado por causa da hora, né? Então você vê como essa entidade veio com a insígnia da iluminação, né? Então, Marmo, eu, sem falar mal de Divaldo, eu penso feito você, Divaldo ali estava falando na generalidade, né, que o espírito realmente ele não está fadado a ser um preto velho, né? Somos filhos de Deus e vamos evoluindo. Agora, na conjuntura da última ou das últimas encarnações, se é japonês, asiático, preto velho, casa espírita, a reunião tem que receber e conversar. Não é isso, meu amigo? O perispírito ele é transfigurável, ele é maleável, ele tem expansibilidade, ele é transfigurável. E uma das formas que normalmente um espírito pode transfigurar o seu perispírito é em relação às encarnações que ele já vivenciou. Por exemplo, é conhecida aquela passagem em que Emmanuel se materializa como senador Públio Lentulus, muito alto, inclusive, e dá uma bronca geral. Arnaldo Rocha estava nessa reunião, dizendo que a tarefa de Chico Xavier era o livro, e que ele não poderia se desgastar mais com reuniões de materialização. E foi a última. Nunca mais ele participou como médium. Depois ele participaria ajudando a Altia Diogo e outros médios que o visitavam. Mas ele, como médium principal para doar os fluidos, ele podia fazer isso, ele fez, mas a partir daquele momento ele não fez mais. Então, Emmanuel se apresenta com aquela forma perispiritual da sua encarnação como senador Públio Lentulus. Então, o perispírito é transfigurável. E muitas vezes, né, Bruno, esse caráter transfigurável diminui até a própria luminosidade. Na obra de André Luiz, a gente vê isso nos Mensageiros, quando Aniceto, André e Vicente estavam passando pelo umbral, cortaram a luz para não humilhar os companheiros sofredores. E isso também no Libertação. Com Gúbio, André, Eloy, eles não podiam mostrar o esplendor da condição espiritual elevada naquela região de sofrimento. Então, o espírito é transfigurável. E a entidade pode se apresentar de formas
perispirituais diferentes. Até porque, quanto mais evoluído é o espírito, mais facilidade ele tem nesse processo. Agora, o que nós vamos avaliar é o conteúdo da mensagem. Se a mensagem foi elevada, aceitaremos a mensagem. Se a mensagem não foi elevada, não será considerada. Se a mensagem for gerar dúvida, vamos deixar ele separado, em quarentena, esperando outras confirmações, ou esperando que a gente, estudando mais os temas, tenha esclarecimento. Porque de uma semana para outra, o grupo pode estudar para aprofundar alguma área que, de repente, faltava aquele conhecimento prévio. Então, eu acho que é isso, Bruno. Conteúdo da mensagem, caráter moral do médium e, por último, a assinatura. Em nenhum momento, Kardec fala da aparência do espírito e do nome e de discriminar um espírito por determinada condição na encarnação passada, nem de espíritos atrasados. Por exemplo, o Dom Palau, só para encerrar, o Dom Palau, Dom Antônio Palau e Temes, que queimou os 300 livros de Allan Kardec e outros autores, incluindo o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo e o Livro dos Médiuns, o Dom Palau apareceu lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. É só olhar lá a Revista Espírita de 1863. Ele aparece poucos meses depois de ele queimar os livros e ele se manifestou e todo mundo aceitou isso. Então, a questão é o conteúdo da mensagem. Bom, Marmo, como você falou, que a nossa conversa aqui não é uma fala de autoridade, eu queria dizer aos amigos, isso é um compromisso tácito, né? Que está aqui na descrição, o link tanto do áudio do Herculano sobre André Luiz, como também do Divaldo sobre o Preto Velho, né? Então, todo mundo pode ouvir na íntegra o que eu e Marmo debatemos aqui, né? Meu querido, você faz a prece final, Marmo. Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nosso amado Mestre, Allan Kardec, nosso codificador, Mestre de honra. Agradecemos os estudos, agradecemos a oportunidade de estudar em conjunto. Nos abençoe, Senhor da vida, nos abençoe, Mestre Jesus e amigos, para que a gente consiga estudar com mais sinceridade, com mais dedicação, aprendendo mais. E, principalmente, que a gente aplique esse conteúdo na nossa transformação moral, no controle das nossas más inclinações. Muito obrigado, Pai de amor. Muito obrigado, amigos espirituais, por essa oportunidade. Que assim seja. Assim seja. Marmão, toca aqui. Toca aqui. Pessoal, semana que vem, segunda-feira, 20 horas, eu e meu amigo Marmo, né? Marmo, com essa sabedoria de um preto velho, vai estar aqui conversando com vocês. Né? Marmão, querido, um abraço, viu? Até semana que vem. Tchau, pessoal. Um abração.